Estão a ouvir? Não. O meu nome é David Sequeira Diniz, eu sou advogado, tenho enorme prazer em estar aqui, agradeço o convite que me foi dirigido na pessoa da senhora doutora Fátima Reis Silva e à instituição que, nesta ocasião, colabora com a senhora doutora. Tenho a oportunidade de fazer, como já fiz noutras ocasiões, o elogio público da senhora doutora na medida, bom, em vastas medidas, mas para estes efeitos, na medida em que organiza estes momentos que correspondem a uma salutar discussão sobre temas tão importantes como os temas de PER e insolvência. Apresento também os meus cumprimentos ao Sr. Dr. Raul Benito Gonzalez e ao Sr. Dr. Renato, que tenho a possibilidade de conhecer hoje, apesar da sua reputação o preceder. Normalmente esta expressão em inglês tem uma conotação menos simpática, mas neste caso uso-a num tom de elogio. Dito isto, como disse, eu sou advogado, tenho uma experiência, eu sou sócio da URIA, dedico-me a estas áreas, mas sou colega e verdadeiramente digo isto com humildade, não sou, estou aqui para discutirmos. Eu tenho uma limitação temporal, portanto as alegações têm 20 minutos e disseram-me que a senhora doutora Fátima Reis Silva que me cortará a palavra 20 minutos depois. Esta apresentação que eu aqui tenho corresponde a uma das cadeiras que eu dou na universidade e que normalmente corresponde a uma sessão dentro de uma hora de tempo previsto, que eu normalmente demoro entre 1h30 e 2. Tentarei ser sucinto. Peço, por favor, ao árbitro, não ao Dr. João Capela, que tem um relógio que estende, mas tanto ao árbitro que seja rigoroso e que me diga, por favor, quando for o momento, e sem mais demoras, avanço. O meu tema é o financiamento do devedor no PER. Ora, qual é a importância deste tema? Bom, é evidente que o devedor, quando está em PER, está em problemas. E já sabemos todos, na prática, que, na verdade, muitas vezes está insolvente. E, portanto, o tema do financiamento é absolutamente crítico. Porque não há relançamento da atividade empresarial sem dinheiro. E sem cash flow. E sem capacidade de pagar as prestações futuras. Ora, daí que o legislador, quando desenhou este regime do PER, tenha procurado incentivar, criar uma regulamentação que incentiva a prestação do chamado, já estão cansados de ouvir a expressão, new money. Ora, do ponto de vista jurídico, este new money, e se calhar adiantando conclusões, é simultaneamente mais do que se calhar poderia ser e menos do que poderia ser. Mas a verdade é que, ainda assim, eu acho que o nosso regime legal providencia, permite, facilita um conjunto de instrumentos que devem dar aos financiadores tranquilidade suficiente para apostar em sociedades em PER, ou em empresas em PER na nova terminologia legal. Neste primeiro slide temos basicamente a introdução dos 4 temas que eu quero cobrir. Os 2 últimos temas são temas que mais ou menos se fundem, se confundem, e portanto eu vou tentar, dada a escassez de tempo, tratá-los conjuntamente. A primeira questão, que não deixa de ser uma coisa engraçada, que é para que é que serve a proteção do financiamento? Portanto, no fundo, o financiamento do devedor tem uma dúplice vertente. Tem simultaneamente a proteção do próprio financiamento e também a proteção das garantias. Ou seja, e é preciso olhar para os dois de forma, ou seja, primeiro analítica e também conjugada. Depois, e eu gostaria de que ficasse claro desde já que, de facto, o financiamento do PER, o contrato de financiamento não está protegido. Ou seja, o que diz o artigo 17H é que as garantias convencionadas entre a empresa e os seus credores, com a finalidade de proporcionar àqueles os meios necessários para o desenvolvimento da sua atividade, mantêm-se. Não diz que o contrato de financiamento está protegido. Ora, este é um tema super relevante. Porquê? Porque adianto, isto corresponde àquilo que tenho escrito sobre o assunto, o contrato de financiamento em si
em abstrato, é suscetível de resolução em benefício da massa insolvente e é suscetível de ser atacado por outros meios de conservação da garantia patrimonial previstos nos artigos 606 e seguintes do Código Civil. Isto não quer dizer, e não vai estar aqui algum cliente que vai logo dizer, bem, David, andas-me a dizer isto e os PERs, estamos a fazer os PERs todos ótimos, Não é, são coisas diferentes. Uma coisa é a insuscetibilidade, sequer em abstrato, de convocar os institutos legais da resolução em benefício da massa insolvente, ou seja, nem em abstrato faz sentido dizer que as garantias podem ser atacadas em sede de resolução em benefício da massa insolvente. Isto é uma questão. E esta insuscetibilidade em abstrato não é aplicável ao contrato de financiamento per se. Distinto disso é dizermos que, e isto eu acho que é mais ou menos pacífico, que ainda ontem tive uma conferência telefónica com os clientes estrangeiros em que estive a tentar explicar isto, acho que sem sucesso, mas basicamente dizendo o seguinte. A verificação dos requisitos da resolução em benefício da massa insolvente, da impugnação pauliana, etc., num cenário de PER são praticamente impossíveis ou são muito difíceis. Porquê? Porque, em regra, a regra é de que qualquer um destes institutos convoca a má-fé e prejuízo aos credores e, por definição, o PER é um PER que... Bom, e foi ontem que eu disse aos credores, ao meu cliente, avançamos e eu, quando for defender isto em tribunal, é relativamente... sinto-me confortável, que é dizer, isto foi aprovado pela generalidade dos credores, foi sindicado pelo Sr. Administrador-Geral Provisório, porque neste caso nós sindicámos. 2, tivemos o cuidado, e isto é importante, apesar de não ser obrigatório, já vamos ver, apesar de não ser obrigatório, tivemos o cuidado de prever no plano, houve uma análise jurisdicional, no caso concreto até equacionámos a possibilidade de se houvesse um recurso e, portanto, afinal é muito difícil que alguém venha dizer alto lá, mas este contrato é um contrato prejudicial e a pessoa que financiou está de má-fé ou o que seja. Porquê? Porque, como é evidente, a celebração do contrato passa por um iter tal que, com sindicância dos credores, sindicância judicial, sindicância do administrador, que torna muito difícil que se verifiquem os requisitos. Portanto, do ponto de vista prático, e eu, enquanto advogado, tenho que vos transmitir isto, eu acho que, apesar de, em abstrato, ser possível falar numa resolução em benefício da massa insolvente e ser possível falar numa impugnação pauliana, em concreto, e a não ser que haja conluio evidente entre as pessoas, convocar esses institutos, a procedência de uma ação de impugnação pauliana, torna-se praticamente impossível. O segundo tema é, este assunto, este que acabei de dizer, não queria deixar de ter perdido 2 minutos nele, porque é importante. Que créditos são afetados pelo PER? Qual o tratamento dos créditos pós-PER? Bom, isto é uma coisa mais ou menos inventada por mim, creio eu. Eu nunca tinha ouvido ninguém usar esta expressão, que é créditos pré-PER, créditos pós-PER. Há um artigo que foi publicado numa revista, que é a revista Direito à Insolvência, em cujo título é Créditos pré-PER e Créditos pós-PER, é sugestivo o título da revista, que que de facto eu acho, esta é a minha opinião, que é preciso separar o que são os créditos que foram constituídos antes do PER daqueles que foram constituídos depois do PER. E isto não apenas pelos motivos de os créditos constituídos antes do PER são aqueles que permitem votar, são afetados pelo plano, etc., mas também porque o financiamento constituído na pendência do PER é um crédito pós-PER que não é afetado pelo plano e isto, do ponto de vista económico, corresponde a uma espécie de garantia. Ou seja, e esta garantia torna-se super importante. E é tão importante quanto, como vocês vão ver, eu sou daqueles, se calhar acho que sou o único que diz isto, mas acho que eu tenho razão, que é, a meu ver, mesmo na pendência do PER, o credor pós-PER pode executar a empresa em PER e pode, inclusivamente, pedir a insolvência da mesma. Eu percebo que, no outro dia, tive essa discussão com pessoas que sabem muito mais disto que eu, como a senhora professora Rosário Epifânio, e que, numa das nossas aulas na faculdade, nós damos a uma das aulas a que damos em conjunto, e eu tinha dito isto, e ela disse, bom, mas ficou assim, não tanto com a questão da execução, mas mais principalmente com a suscetibilidade de pôr um pedido de insolvência. Porque a lei diz, de facto, que na pendência do PER não é possível pôr pedidos de insolvência. Ora, a meu ver, é preciso fazer uma interpretação responsabilizante do devedor.
Ou seja, o devedor não faz nenhum sentido que um crédito constituído depois e não dê a hipótese de se pedir uma insolvência ou de executar, ou o que quer que seja, desresponsabilizando por completo o devedor. O devedor não pode andar a constituir dívidas e não pode andar a celebrar contratos se não tiver a certeza que os vai cumprir. E, portanto, parece-me que esta interpretação faz bastante sentido, podemos discuti-la abundantemente e eu vou identificar isto. O terceiro aspecto é... O terceiro e o quarto, no fundo, correspondem às matérias mais tratadas, que são qual é o regime das garantias prestadas do artigo 17H do CIR e qual é o regime qual é o regime do privilégio concedido aos novos financiamentos. Bom, que créditos são abrangidos pelo PER? Em abstrato há várias alternativas. Considerar como marco relevante da constituição do crédito para ser abrangido pelo PER a data de prolação do despacho de nomeação do AJP, a data de reclamação de créditos, a data de aprovação do plano, a data da homologação do plano, a data do trânsito a julgado. Basicamente, em rigor, e avançando, há apenas dois elementos que em abstrato faz sentido convocar, que é a data de prolação do despacho de nomeação do AJP e a data da reclamação de créditos. Eu sempre defendi que a data relevante era a data da reclamação de créditos. Acho que entendimento esse que eu penso que seria partilhado com a senhora doutora Fátima Reis Silva e com uma parte da jurisprudência. A parte boa, bem entendido. Essa era a minha opinião pessoal, mas a lei, como sempre, não é? Muda a lei, cai em bibliotecas, coisas deste há este ditado. O critério da nova lei não é esse. O critério da nova lei é a data da prolação do despacho. Portanto, não vou elaborar muito sobre isto. É preciso perceber que os créditos pré-PER, os créditos abrangidos pelos PER, são os créditos constituídos até à data da prolação do despacho de nomeação. Qual é a importância disto? A importância disso, como eu fui adiantando, é que os créditos pré-PER são afetados pelo plano, dão direito de voto e dão direito a intervir no processo. Os credores pós-PER, a meu ver, não votam, não são afetados pelo plano e não podem sequer recorrer da homologação, nem pedir a não homologação do plano. Isto é um caso concreto que eu tive, que recentemente tive um processo em que houve um credor pós-PER, porque o plano previa a modificação do seu crédito, que veio pedir a não homologação do plano. Ou seja, era um plano doido, basicamente era isto. Mas que o devedor, habilidosamente, o que é que quis fazer? Quis fazer um plano, que era para ver se o plano passava, quando o credor pós-PER o fosse atacar, ele pudesse vir mostrar-lhe o plano e dizer, olha, foste afetado. Bom, em rigor jurídico, eu diria que o credor, não tem legitimidade para intervir no processo, 2, não tem que ter qualquer receio, porque há um fenómeno de ineficácia. Como é evidente, há um fenómeno de ineficácia não só do negócio jurídico plurilateral que corresponde ao plano, como também da própria sentença. Ele não é terceiro para efeitos de eficácia da sentença homologatória. Portanto, não é terceiro afetado, não é terceiro relevante para estes efeitos. E, portanto, não devia intervir. Com certeza que, se me viessem a mim pedir opinião enquanto advogado, também eu se calhar dizia, vamos lá para cima deles, dizer que isto não faz sentido nenhum, para me defender. Mas, do ponto de vista jurídico, não faz sentido. E, portanto, delimitamos o que são os créditos pré-PER, repito, os créditos que se constituíram antes da prolação do despacho de nomeação, os créditos afetados pelo plano, os créditos que permitem intervir processualmente, os créditos que são votados. Perdão, aos quais está associado o direito de voto. Qual é o tratamento dos tais créditos pós-PER? Uma nota, isto seria outra apresentação, mas não deixa de ser importante. Há aqui uma delimitação muito difícil de fazer no que diz respeito aos créditos pré-PER, quando se pensa nos créditos sob condição. Ou seja, há pouco estava a discutir isso com o Sr. Dr. Bruno Pereira, que ali está à frente, que é ilustre administrador judicial, que é o problema de saber se os créditos não vencidos são afetados pelo PER ou não são afetados. Aí há, basicamente, duas correntes na jurisprudência. Há aqui no Tribunal da Relação de Lisboa 2 acórdãos a dizer que os créditos não vencidos não são afetados. Há, que eu saiba, 3 do Tribunal da Relação do Porto. Eu não tenho qualquer dúvida, mas a minha opinião vale o que vale,
é de que, como é evidente, são afetados. Basta pensar que, ou seja, se os créditos não vencidos não forem não vencidos, não é não constituídos, constituídos e não vencidos, pensemos no caso típico deste, que é o contrato de mútuo com pagamento a prestações, só as prestações vencidas as que são afetadas e eu mensalmente teria que andar a fazer PERs, o que hoje em dia é impossível, ou pelo menos devia ser, para reestruturar a dívida. Isso não é assim. Coisa diferente é o que é que quer dizer ser constituído. Isso sim seria outra formação. Eu diria o seguinte, o problema de facto de se as garantias bancárias são afetadas, se outros créditos sob condição, como por exemplo a indenização laboral é afetada ou não é afetada, se é possível trazer estes créditos que se podem constituir daqui a 12 anos, daqui a 20 anos, todos para os efeitos do PER, e então quando o trabalhador for despedido daqui a 20 anos, eu vou opor-lhe os efeitos do PER e disse, houve um dia que houve PER e, portanto, levaste um haircut. Bom, esta questão, eu posso adiantar conclusões, a minha opinião é de que são afetados. Deixarei a possibilidade, se tiverem algum interesse nisso, de irmos almoçar e ganhar uma hora a discutir isto convosco, não será hoje, mas a conclusão é esta. São afetados. Qual o tratamento dos créditos pós-PER? Bom, a primeira questão, como é que se constituem os créditos pós-PER? Bom, os créditos pós-PER, há aqui outra questão importante que o Dr. Jorge Calveto ontem pediu para eu tratar especificamente disto, que é se os créditos, se existe uma proibição de pagamento de dívidas anteriores ao PER. Ou seja, se o devedor em PER pode pagar créditos anteriores ao PER, sim ou não. E se para o fazer, estão-me a fazer entender? Ou seja, a insolvência é evidente que não. No PER, bom, para mim também é. E, portanto, o devedor não pode pagar dívidas anteriores ao PER, mas claro que se gera uma situação terrível, que é, então, e os fornecimentos essenciais e etc. Bom, gera-se, como somos todos advogados, há aqui uma solução, vou-vos dar a resposta a advogado. Sim, mas... Como é que é a história do Marcelo, o aborto é proibido, mas... Bom, a verdade é esta, é que me parece... Decorre do regime uma proibição implícita, que eu diria que não está absolutamente expressa, mas decorre do regime uma proibição de pagamento de dívidas anteriores, salvo em situações excepcionais em que têm que ser devidamente justificadas e reconhecidas pelo Sr. Administrador, em que o não pagamento dessa dívida implique comprovadamente o fim da empresa e o insucesso do PER. Ou seja, esta interpretação assenta no elemento teleológico da interpretação, que é o PER tem um destino e nós não podemos retirar, muito menos uma proibição expressa. Porque não há uma proibição, quando eu digo expressa, verbal, superverbal. Não podemos retirar uma proibição do regime que existe, que contraria a própria teleologia. Portanto, é preciso acomodar os interesses e a forma de acomodar os interesses é esta. Claro que isto cria um ónus grande para o Sr. Administrador de Insolvência. Porque o Sr. Administrador de Insolvência tem que ser chamado, é convocado a autorizar ou não autorizar. Porque, a meu ver, para que haja uma proteção dos credores e, principalmente, para que haja o respeito pelo princípio da igualdade e para que esta desigualdade que se gera de aquele credor pré-PER é pago e o outro credor pré-PER não é pago, para que essa desigualdade seja aceitável, tanto à luz do regime constitucional como do próprio ordenamento, ou seja, do próprio regime jurídico do PER, o Sr. Administrador tem que ser convocado e tem que validar aqueles pressupostos que eu há pouco referi. Ou seja, tem que perceber, tem que se demonstrar que, de facto, e quando digo de facto, é mesmo de facto, do ponto de vista social, tem que se demonstrar, por A mais B, de que a violação ou a quebra da regra é justificada por um facto excepcional que, se não houver esse pagamento, se põe em causa o princípio da recuperação. Bom, segunda coisa, como é que se constituem os créditos pós-PER? Os créditos pós-PER são constituídos pelo devedor. O devedor mantém os seus poderes normais de gestão. É evidente que tem sentido um entendimento jurisprudencial que corresponda ao seguinte, que é, quando estamos a falar de uma coisa muito relevante, é preciso convocar o Sr. Administrador. E eu aí concordo.
Agora, já não concordo com outra coisa, que é se os negócios celebrados na pendência do PER têm que ser ratificados ulteriormente pelo plano. Isso não é assim. E, portanto, apesar de eu também sentir, muitas vezes do lado dos credores, normalmente dos credores bancários, que querem que o contrato de financiamento que é feito na pendência do PER tenha que ser validado no plano e etc. Isso é um erro. Não só é um erro jurídico, porque não é preciso, como é um erro para os próprios senhores credores bancários, porque, na prática, expõem o seu contrato de financiamento a uma espécie, chamemos-lhe, uma condição resolutiva, que será a homologação ou não homologação do plano. Portanto, a minha interpretação, que eu acho que é aquela que decorre da lei, de resto, é também aquela que melhor protege os credores. Os credores ficam protegidos com a celebração do contrato de financiamento naquele momento. Hoje, o PER está a correr, fechamos hoje, o Sr. Administrador, o Dr. Calvete, chegou, ratificou, concordou, consentiu, ratificou, não pode, porque, na minha opinião, os Srs. Administradores Sociais têm que ser ouvidos. Não podem ratificar, não pode ser uma coisa posterior. Isto é, de facto, uma visão bastante formalista, que não corresponde àquela que é a prática e que não defende os meus interesses enquanto advogado. Mas eu acho, de facto, que é aquilo que corresponde, que o Sr. Administrador tem que opinar antes. Não pode ser uma situação, de facto, consumado e depois vir pedir que o Dr. Benito, que aqui está, venha salvar a casa em fogo. Portanto, isto não pode ser. A seguir... Bom, do que eu estou aqui a dizer, o que é que vos soa? Créditos pós-PER são uma espécie de dívidas da massa insolvente. São créditos que se constituem depois da prolação do despacho de homologação. As dívidas da massa insolvente também. São aquelas dívidas que se constituem depois do início do processo de insolvência. São créditos que não precisam de ser reclamados. Bom, as dívidas da massa insolvente também. São créditos que não permitem intervir no processo. As dívidas da massa insolvente também. São créditos que não dão direito de voto. As dívidas da massa insolvente também. Bom, é verdade que é mais ou menos assim, mas 5 minutos. Mas é só assim. Porquê? Porque as dívidas, portanto, os créditos pós-PER têm que ser pagos pontualmente, mas não têm qualquer tipo de prioridade. Ou seja, são créditos comuns numa futura insolvência e só beneficiam das garantias, com exceção da garantia prevista na lei, nos casos em que seja um financiamento que caia no 17H, só beneficiam das garantias que forem constituídas nessa altura. Ora, garantias do 17H. As garantias convencionadas entre o devedor e os seus credores durante o processo especial de revitalização, com a finalidade de proporcionar àquele os necessários meios financeiros para o desenvolvimento da sua atividade, mantêm-se, mesmo que, fim do processo, venha a ser declarada, no prazo de 2 anos, a insolvência do devedor. Procedimento. Primeira coisa. É preciso que os credores, já vimos, é constituída a garantia para cobrir o financiamento que o Banco X deu na pendência do PER. É preciso que esta garantia ou este contrato de financiamento tenham que ser aprovados pelos credores e tenham que ser homologados judicialmente depois? Não. É preciso haver a intervenção do AJP, se for um ato de especial relevo, sim. Se for um financiamento corrente de 5 mil euros, espero que nunca aconteça, mas na falência da SONAI, não. Portanto, vale o mesmo princípio do 161. Garantias abrangidas. Quais são as garantias abrangidas? Bom, a meu ver, são todas as garantias. As garantias reais, as garantias financeiras e as fianças. Portanto, todas as garantias podem ser prestadas e beneficiar deste regime. As garantias financeiras, no fundo, é um plus, porque, como sabem, de acordo com o regime das garantias financeiras, as próprias garantias financeiras estão insulated, estão exoneradas, protegidas dos efeitos dos efeitos do concurso, portanto, da resolução em benefício da massa insolvente. Isso decorre do próprio regime das garantias financeiras. E temos quais são os créditos protegidos. Bom, a grande discussão aqui é a seguinte: o que é que são os tais meios financeiros? E há aqui uma discussão de saber se estão protegidos. O fornecedor que continua a fornecer o seu material à empresa que está em PER, ao periano, se tem e recebe uma hipoteca, se tem a mesma proteção que o credor financeiro. Bom, a minha opinião, e simplificando, que a maior parte da doutrina, eu diria que não vai neste sentido, vai a doutora Fátima Reis Silva e, portanto, estou muito bem acompanhado, que é o capital. Isto tem que ser dinheiro.
E porquê que tem que ser dinheiro? Eu tenho 3 minutos, vou simplificar. Tem que ser dinheiro porque, e para mim o principal argumento é este. É verdade que, dir-me-ão, é igual o fornecedor que entrega a mercadoria a crédito ou eu ir ao banco pedir o dinheiro para pagar ao fornecedor. É mais ou menos assim. Vocês pensem que, quando se estende uma norma excepcional de proteção da garantia e de privilégio a todos, porque basicamente, no fundo, ninguém tem privilégio. Portanto, a própria natureza da norma excepcional implica que se tenha que recortar uma parte do universo e deixar a outra parte de fora. Porque senão a parte que diz vou ficar beneficiado, não fica. Todos os credores têm o mesmo privilégio e quando houver uma análise de risco por parte do fornecedor e do banco financiador, nenhum deles quer financiar porque, na verdade, continuam a estar todos no mesmo pé de igualdade. Não sei se me fiz entender. Pergunta, quem são os credores protegidos? Muito importante. O acionista o credor subordinado que mete dinheiro na empresa pode ser protegido ou não? A posição maioritária da doutrina é não. Mas eu acho que há aqui uma espécie de atitude de censura de moral. No fundo, de que o acionista, devia ter posto o dinheiro antes, vinha ter as... Eu não concordo nada com isso. Eu acho que chegamos a um momento em que não há nada na lei que diga que o subordinado está fora. E, segundo, qual é o mal do subordinado meter o dinheiro? Se ele meter o dinheiro, beneficia. O que eu acho que deve acontecer deve haver uma possibilidade, a doutora Catarina Serra fala numa espécie de preferência, etc. Deve haver uma possibilidade, que eu acho que decorre do princípio da boa-fé, que é de outros credores poderem acompanhar ou poderem se substituir. Mas se isto não acontecer, com certeza que o credor subordinado, se é ele que aparece com os 10 milhões para meter o dinheiro, pois bem, seja bem-vindo, salve a empresa e tenha o benefício correspondente. Falámos ligeiramente sobre isto. O 17H. O que é que está incluído e excluído? Isto é altamente... É uma pergunta recorrente. Está protegida, está excluída a resolução em benefício da massa insolvente e, apesar de parte da doutrina entender o contrário, a minha opinião é de que os outros meios de conservação da garantia patrimonial não estão excluídos. Remeto para a minha intervenção inicial a justificar porque que a diferença entre o que é o afastamento em abstrato do Instituto e, de facto, o grau de probabilidade ou da procedência ou improcedência de um pedido neste sentido. Temos o privilégio. Qual é o privilégio? O privilégio, no fundo, é os credores que, no decurso do processo, financiam a atividade do devedor, disponibilizando-lhe capital, em coerência com aquilo que eu disse há pouco, para a sua revitalização, gozam de privilégio imobiliário geral, graduado antes de tal. Procedimento igual. Não tem que ser sindicado pelos credores, nem no plano, nem em momento algum, não tem que ser homologado judicialmente. Se for ato de especial relevo, que eu já vos dei um exemplo que pode não ser, precisa do Sr. AJP. Que tipos de créditos? Bom, a questão é complexa e eu diria o seguinte, simplificando, se podem ser créditos, se no fundo só estão protegidos créditos que correspondam a novas aportações de dinheiro, ou se, por exemplo, houver uma reestruturação do crédito passado, no fundo prolongando prazos de pagamento, se continua a estar protegido. A minha opinião é de que só novas entradas. E a questão do fornecimento imediato já tratei. Ou seja, porquê? Porque, mais uma vez, o que é preciso é que haja, no fundo, aportações novas que permitam a satisfação de fundos. O artigo 120, número 6, tem aqui uma coisa muito importante. São insuscetíveis de resolução as medidas ali previstas. E, portanto, há uma convicção generalizada de que qualquer ato previsto no PER está protegido. Não é verdade. Porque, no fim, há aquela vírgula que diz, e que abrange tudo que está para trás, cuja finalidade seja prover o devedor com meios de financiamento suficientes para viabilizar a sua recuperação. Portanto, a própria lei, o elemento literal da lei, bem lido, vem ao encontro da interpretação que eu propugnei, que é só os mecanismos que permitam disponibilizar novos meios de financiamento estão protegidos. Termino, agradeço muito esta oportunidade, espero não ter derrapado muito e fico ao vosso dispor. O meu nome é David Sequeira Diniz, aquele é o meu escritório, estou ao vosso dispor. Muito obrigado.